Nós vamos fazer a leitura apenas de um versículo, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Neste capítulo 9 nós encontramos palavras sobre a vida, sobre a alegria, falando que Deus nos proporciona condições de viver, comer, trabalhar. E esse versículo especificamente ele fala sobre o trabalho, sobre o fazer. Parece aqui essa palavra fazer, fazio, obras, projetos. Uma ênfase na questão do trabalho. Primeira questão aqui, uma pergunta: fazer o quê? Será que a vida é sair correndo por aí, fazendo tudo o que nós encontramos pela frente? Infelizmente muitos têm feito isso, chamado ativismo, buscar a fuga no trabalho. Fazer o quê? Aqui diz: tudo quanto te vier à mão para fazer. Na linguagem NVI diz: o que as suas mãos tiverem que fazer. Então nós temos como resposta dessa pergunta: fazer o quê? A resposta: devemos fazer o que tivermos que fazer. Parece fácil, né? O que você tem que fazer, você faz. Mas nós vemos tantas atividades, tantas prioridades, que é muito fácil nós nos ocuparmos com outras coisas, na hora que deveríamos estar gastando tempo fazendo o que é necessário fazer. Nós vemos que não é tão fácil assim. Para a gente fazer o que nós devemos fazer, nós precisamos pedir a orientação de Deus, precisamos clamar a Deus, precisamos pedir sabedoria, questionar o que eu tenho feito, o que eu tenho dedicado o meu tempo, realmente é a prioridade, é o que o Senhor Deus quer para a minha vida? Questionar. Será que eu não tenho deixado de fazer outras coisas que são muito importantes? Será que eu não devo dedicar mais tempo instruindo os meus filhos? Será que eu não tenho que parar um pouquinho, fazer uma consulta médica? Ninguém quer isso, né? E até mesmo perguntar a si mesmo: será que eu não devo descansar mais? Não estou fazendo muitas coisas? Diante dessa questão, fazer o que se deve fazer, a gente tem que fugir de duas coisas. Primeiro, da acomodação. Que fazer o que você deve fazer é tomar cuidado para não fazer menos. E é muito fácil isso, né? A tendência nossa é tentar fazer o mínimo possível. Quanto menos eu trabalhar, quanto menos responsabilidade eu tiver, quanto menos atividades, parece melhor. É bom ficar à toa? Não é. Ficar muito à toa, às vezes cansa mais do que trabalhar, né? Porque dá um vazio, dá uma canseira. Fugir do ativismo, de fazer demais, de pensar que temos que gastar todos os minutos, os segundos fazendo uma coisa ou outra, sai de um emprego, entra no outro, está envolvido com atividades, com academia e estudo, cursos, e vai para a igreja e volta, muitas coisas. Interessante que esse ativismo, quantas vezes ele é uma desculpa, né? Para a gente não fazer o que se deve fazer. Você já foi convidado a fazer alguma coisa e você não quer? Aí você fica pensando: eu preciso de uma desculpa boa.
Aí você lembra, nesse dia tem um casamento lá do fulano, eu não posso. E muitas pessoas estão tão ocupadas que elas nunca podem fazer nada, porque estão ocupadas. E aí é o grande perigo, de estar ocupado fazendo o que é errado, fazendo o que não é o melhor. Às vezes, alguém acha que também essa questão do fazer é fazer dando um jeitinho. Parece que é mais fácil fazer errado. Como se eu fizer de qualquer jeito, ou fizer de uma forma, digamos assim, trapaceira, eu vou ganhar, eu vou estar melhor. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, sem grandes fugas. Nós vamos sempre nos dar bem quando nós estivermos fazendo o que é certo. Quando a gente faz certo, dá certo. É errado você pensar, isso aqui só vai dar certo se eu fizer errado, né? Se eu fizer de qualquer jeito. Não, vai dar certo se você fizer certo. Eu gosto muito de uma história, uma ilustração de um homem que adquiriu uma fazenda e logo encontrou seu vizinho. Seu vizinho já chegou bravo, né? Ao invés de recepcioná-lo, de falar com ele, já chegou bravo. Você comprou essa propriedade? Ele diz, comprei. Então você comprou uma questão nos tribunais. E o rapaz falou, mas como assim? Acabei de comprar a fazenda. Questão nos tribunais? Porque você comprou uma questão nos tribunais, porque a cerca está fora da divisa. E eu vou defender os meus direitos. E começou a brigar com o sujeito. E o sujeito olhou assim, mas a cerca está fora da divisa? Então coloca no lugar certo, não precisamos brigar, não precisamos ir para o tribunal. Aquele homem ficou olhando e disse, sério? É claro. Naquela hora, desarmado, ele só disse a pequena frase, a cerca fica, ou seja, não vou mexer com isso. Eu prefiro ganhar um amigo honrado do que batalhar por uma questão. E às vezes, se aquele homem ficasse exaltado, imagina, eu que comprei a terra, essa terra está medida assim, vamos ao tribunal. Não, mas ele simplesmente, calmamente, disse, olha, se você quiser mudar a cerca, mude a cerca. E ele ganhou com isso. Fazer o quê? O que deve ser feito? O que tivermos que fazer? Uma outra pergunta é fazer como? E aí o versículo responde, tudo quanto vier a tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Fazer como? Conforme as tuas forças. Na NVI diz com toda a sua força. E aí é uma questão, uma lição importante que nós podemos aprender aqui. A ênfase está na dedicação e não na quantidade de coisas. Mais uma vez nós somos traídos pensando que quanto mais coisas nós estivermos fazendo, é melhor. Mas nós temos que fazer o que realmente devemos fazer, qual é a nossa missão, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos para fazer, mas não relaxadamente, não de qualquer forma, mas com todas as nossas forças. E às vezes nós subestimamos a nós mesmos, eu não tenho condição de fazer isso. Você já tentou? Você já se esforçou? Quantas horas você dedicou a fazer alguma coisa para você chegar e dizer, eu não tenho condição de fazer isso? Todas as nossas forças, não é nem menos nem mais, é conforme as suas forças. E a nossa força só pode ser medida através do exercício. Você não sabe quanto você consegue carregar de peso se você não começar a carregar um pouquinho a cada dia, até ver até onde vai a sua força. Você não sabe se você sabe tocar um instrumento até o momento em que você pega o instrumento e ensaia várias e várias e várias horas. E aí você vai perceber até onde você vai
conseguir ir. Mas nós precisamos ter esse foco de saber o que fazer e a partir do momento dedicar, fazer o melhor possível, não trabalhar de forma relaxada, não subestimar e nem também se achar que pode ser melhor do que os outros, não fazer pensando em fazer igual ao outro, mas fazer conforme as suas próprias forças. Eu gosto muito de uma história que diz que um teste de uma empresa mandou algumas pessoas comprarem melancia. Nesse momento tinha só 2 pessoas lá para fazer o teste. A primeira atravessou a rua, foi lá na venda lá e voltou e disse lá na loja: não tem melancia na quitanda da frente. O outro demorou um pouquinho mais, daqui a pouco chegou e falou assim: olha, aqui está a melancia, eu andei algumas quadras aqui no bairro e encontrei em 3 lugares diferentes a melancia, e essa aqui foi o lugar que eu achei muito melhor. Lá também eles vendem uma variedade enorme de frutas, se você quiser, eu já anotei aqui os telefones de todo mundo, os preços, você pode ligar, eles fazem entrega na casa. Já verifiquei também ao redor aqui alguns lugares que oferecem comida, alimentação e tal. Que diferença? Um atravessou a rua e disse: não tem onde melancia. Mas o outro fez conforme todas as suas forças. Ele fez o melhor que ele pôde, naquele tempo que ele tinha. E quantas vezes nós somos assim, irmãos, como esse primeiro que na primeira barreira a gente já desiste, né? Põe uma barreira aqui, você para, não sabe que pode contornar, dar a volta. Até a formiga sabe, né? Se colocar uma coisa aqui, a formiga ela vai dar a volta, ela não vai parar, ela vai dar a volta. Não sei se ela vai subir a sua mão também, um jeito ela vai arrumar de seguir em frente. E nós muitas vezes não seguimos em frente. Nós estamos falando de fazer, isso serve para qualquer coisa. Mas hoje nós lemos um texto na liturgia que falava sobre: no Senhor o vosso trabalho não é vão. Principalmente o que se refere ao trabalho do Senhor. Se Deus nos dá o privilégio de fazer alguma coisa para servi-lo, nós precisamos pensar nessas palavras aqui. Precisamos entender o que fazer, procurar os melhores dons e como fazer, conforme as nossas forças. Eu lembro do exemplo ruim, uma vez numa reunião do presbitério. Não vou contar o presbitério nem a pessoa, né? Mas era um diretor de um acampamento que era um pastor do presbitério. Não era aqui, tá? Chegou na hora do café da manhã, eu lembro como se fosse hoje. Todo mundo esperando lá, ele atrasou um pouquinho o café. Até aí tudo bem, né? Às vezes até a gente traz um pouquinho um café ou outro por causa da padaria, etc. Mas eu lembro ele chegando de bermudão, chinelão, sabe aquele sacão de estopa cheio de pão que às vezes a padaria oferece? Ele chegou, numa mão ele tinha um pote de margarina daqueles grandes, na outra mão ele tinha um saco. Aí ele chegou assim, virou o saco, pôs o pote de margarina lá e falou: vamos tomar café, né, galera? Os pastores todos do presbitério lá, né? Eu fiquei pensando, né? Não que algum de nós merecesse ser honrado, tal, né? Mas eu fiquei pensando por essa pessoa. Deus deu a ele condições de ser um líder de um acampamento, né? Será que era o melhor que ele poderia fazer? Não poderia chamar algumas irmãs para arrumar lá? Não poderia colocar algumas coisas a mais, alguma fruta, alguma coisa? E no mínimo passar a manteiga, não pode deixar lá de forma mais arrumada. Eu estou dando um exemplo assim aleatório. E quantas vezes a gente não se preocupa com cuidado, né? E você sempre vai perceber que você pode fazer um pouco melhor. Só que tem coisas que é claro que você não vai ficar 3, 4 semanas preparando um café da manhã. Você tem outras coisas para fazer.
Mas naquele tempo, né? É sempre o fazer está relacionado a tempo, a prazo e a tarefa. Qual é a tarefa e quanto tempo eu tenho para realizar essa tarefa? Então, essa tarefa, nesse tempo que eu tenho para realizar, eu tenho que fazer o melhor que eu posso. Mas alguém pode estar pensando, eu sei que eu devo fazer o que eu devo fazer. Que sermão é esse estranho, pastor, né? E eu sei que eu devo fazer da melhor forma, mas o que me falta é motivação para fazer. Eu não tenho vontade de fazer. E a gente lê aqui nesse versículo uma parte dessa motivação que diz: porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A motivação para fazer, ela está relacionada ao tempo que nós temos. O tempo que nós temos é agora. Geralmente você não faz alguma coisa achando que pode deixar para depois. A motivação vem do próprio Deus. É Ele que nos dá vida. Quando nós falamos dessa passagem, né, Ele fala: goza a vida, se alegre, vive esse tempo que Deus te deu. E tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o. Quem que dá a motivação, irmãos? Senão o próprio Deus. Nós sabemos que não é pelo propósito em si das coisas, mas é pela motivação que Deus dá a cada um de nós, a cada dia. Tem uma passagem em Gênesis 21, de 5 a 7, uma parte dela diz: Deus me deu motivo de riso. É Sara falando, quando lhe nasceu seu filho Isaque. Deus lhe deu motivo de riso. Renovou a alegria da vida dela. Deus coloca coisas diariamente na nossa vida que nos dá um novo vigor para a gente continuar. E nós precisamos dessa comunhão com Deus, pedindo que Ele nos dê a motivação. Filipenses 2:3 diz: porque é Deus que efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus está aí para nós fazermos. Não precisamos nos preocupar em ter que fazer algo muito a mais além das nossas forças, porque o que a gente tem que fazer é como a gente consegue, é conforme a força que Deus tem nos dado. É o próprio Deus que gera essa alegria, essa vontade no nosso coração para fazer essas coisas, para fazer todas as coisas. E se nós precisamos pedir sabedoria a Deus para que Ele venha definir o que realmente nós temos que fazer, nós precisamos pedir muito a Deus que Ele nos dê essa motivação, tire de nós a tristeza, a depressão, a confusão. Muitas vezes nós estamos confusos, indecisos. Deus nos dê essa decisão. Na terça-feira eu contei uma ilustração de um pai cansado, andando com duas filhinhas, e uma delas, a menorzinha, chegou para o pai e falou: nós estamos voltando agora para casa, eu quero um colo, eu quero voltar no colo. E o pai sabe, ao invés dele falar que não ia levar a menininha no colo, ele foi lá numa árvore, quebrou um pedaço de madeirinha lá, e deu para a filhinha, colocou no meio das pernas da filhinha e falou: vai então de cavalinho. E a menina abriu o olho assim, pegou lá o pedacinho de galho de árvore e foi na frente de todo mundo, toda alegre. E eu contei isso falando a respeito dessa questão do novo ânimo, da alegria que Deus nos dá. De repente Ele coloca algo novo: eu estou cansado, eu não quero mais fazer nada. E uma simples mudança, algo pequeno acontece no nosso dia, né? Uma palavra que a gente ouve, uma notícia boa que a gente ouve, isso nos anima, nos alegra a continuar. Só que muitas vezes a gente só fica no lado ruim, né? Olhando as coisas que desanimam, pensando nas coisas que nos deixam para trás. E nós precisamos olhar para as coisas boas. Colossenses 3:23 diz: tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens.
todo o coração, de toda alegria, porque tudo que nós fazemos é uma forma de honrar a vida que Deus nos deu, é uma forma de dizer da satisfação que eu tenho, da minha salvação, da paz de Deus. E isso é motivação. O Espírito Santo de Deus nos dá motivação para viver. E o saber que o nosso tempo é agora nos dá motivação para viver, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos. Essas obras que nós temos hoje, elas vão cessar. O que nós temos, quantas dessas coisas hoje que nós temos vão cessar? Por isso nós temos que aproveitar cada parte da nossa vida. Quem já tem uma certa idade, tem certas obras que já cessaram. E às vezes os jovens têm tudo nas suas mãos e não fazem. Oportunidade do jovem estudar, oportunidade do jovem aprender algumas coisas, às vezes deixa passar. As oportunidades que nós temos, né? Estamos com pessoas que muitas vezes não estarão mais aqui, ou porque vão mudar, ou mudar para um lugar mais distante. O que nós temos que fazer agora, é aproveitar esse agora, gastar nosso tempo pedindo a Deus sabedoria. Então, as 3 perguntas que nós temos aqui: fazer o quê? Tudo quanto vier à tua mão, nem menos nem mais, não podemos fugir. Como fazer? Conforme as nossas forças. Motivação para fazer. No além, para onde tu vais, não há obras. Tudo que nós temos que fazer, o reloginho vai passando. O que nós vamos fazer hoje, fica para hoje, não volta. Que Deus dê paz, alegria aos nossos corações. Que Deus tire de nós, muitas vezes, essa confusão que existe no mundo. Que Deus nos faça fazer coisas com dedicação, não tentar abraçar o mundo todo, mas aquilo que Deus colocar na sua mão para fazer, faz o melhor, faz para agradar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar nesse momento. Deus querido, nós somos gratos pela vida, ó Deus, o nosso nascimento, os nossos dias são contados, ó Deus, e o Senhor coloca nas nossas mãos forças, habilidades. O Senhor coloca, ó Deus, na nossa vida pessoas que podemos compartilhar, ajudá-los, abençoá-los, que nós sejamos firmes, ó Deus. Sabemos que tudo que vem do Senhor não é vão. O trabalho do Senhor, ó Deus, é o melhor. E sabemos que o Senhor Deus nos deu vida e salvação, ó Deus. Por isso nós temos a alegria do Senhor, ó Deus. Ó Pai, venha libertar qualquer um de nós, ó Deus, que esteja desanimado, ó Deus, que esteja triste, que não encontre motivação, ó Deus, para viver. Tenha misericórdia, ó Deus, pois há tantas coisas boas, coisas que o Senhor Deus coloca não como peso para nós, mas coisas que nós podemos fazer, realizar, ó Deus, e através dessas atividades nos alegrarmos, nos regozijarmos, sentir a Tua presença, sermos abençoados, ó Deus. Tenha misericórdia, ó Deus, não permitas que ninguém, Deus, aqui fique caído, ó Deus, diante dos problemas, diante das fraquezas, ó Deus. Que o Senhor liberte, ó Deus, Teu povo de qualquer tipo de depressão, de ansiedade, ó Deus, e que o Senhor abra, ó Pai, um caminho bem claro, ó Deus,
da atividade de cada um de nós, ó Deus. Creio que alguns ainda não sabem o que fazer em relação aos seus estudos, ao seu trabalho, ó Deus, até mesmo ao seu lazer, mas que o Senhor seja o nosso guia, ó Deus, que o Senhor seja o guia de cada um de nós aqui, ó Deus, que a nossa vida seja, ó Deus, um caminho seguro, um caminho reto, um caminho que agrade ao Senhor, ó Deus, e portanto seja um caminho alegre, um caminho feliz para cada um de nós. É isso que nós oramos, ó Deus, agradecidos desde já pela Tua palavra, ó Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém.